Bom dia, que a graça do nosso Deus continue superabundando sobre a sua vida e a vida da sua família. E que essa palavra de hoje traga cura, libertação e edificação para a sua vida. O tema da nossa devocional de hoje é os 3 desertos de Agar. E o texto base que nós iremos usar nesta manhã são 3 versículos de Gênesis. Gênesis 16, 13, que diz: Então Agar deu ao Senhor este nome, o Deus que vê. Gênesis 21, 17 diz: Deus ouviu o choro do menino e lá do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: Por que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. E o terceiro e último versículo de Gênesis 21, 21, que diz: E habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Que Deus, pois, aplique assim a sua palavra em nossos corações. Os 3 desertos da vida de Agar. Agar passou por 3 desertos. O deserto de Sul, o deserto de Berseba e o deserto de Parã. O primeiro deserto que ela enfrentou foi por causa das consequências do seu próprio erro. O que aconteceu? Agar era serva de Sara, mulher de Abraão. Sara era estéril, não podia ter filho, resolveu dar um arrumadinho e colocou Agar na cama de Abraão. Assim, Agar engravidou de Abraão. Só que a promessa veio de Sara e não de Agar. Mas mesmo assim ela engravidou. E ela, sendo serva de Sara, começou a se achar por estar grávida do dono da casa. E começou a rejeitar sua senhora. E a sua senhora ficou muito brava. Sara ficou muito brava e humilhou ela de uma forma que ela fugiu da sua casa e foi para o deserto de Sul. Ali onde ela teve o primeiro encontro com Deus. No deserto de Sul, quando ela chegou lá, o anjo do Senhor a visitou. E disse a Agar: Volte para Sara, sua senhora, porque o Senhor também tem promessa para com seu filho, que é descendente de Abraão, que também está debaixo da promessa. E aí o Senhor fez uma promessa a Agar. Ela voltou para a casa da sua senhora e percebeu que o Deus de Abraão é um Deus que vê todas as coisas. E vê todas as situações, mesmo sendo ela uma egípcia estrangeira. Aí ela estava debaixo da promessa que vinha da parte de Abraão. Depois teve o deserto de Berseba. Esse deserto aqui, ela foi expulsa para esse deserto por Sara. Sara, quando o Senhor a visitou e ela teve o filho da promessa, que foi Isaac, depois que ele desmamou, teve uma grande festa. E nessa festa houve uma intriga entre Ismael e Isaac, que eram crianças. Ismael adolescente, Isaac criança, e houve uma pequena discussão entre irmãos. E Ismael tirou onda com Isaac. Sara não gostou, já estava por aqui com Agar, mandou expulsar ela de casa. O Senhor permitiu que ela fosse expulsa, conversando assim com Abraão e dizendo que deles também fariam grandes descendentes, porque eles também estavam debaixo da promessa. E ela foi despedida para o deserto de Berseba. Chegando lá naquele deserto escaldante, faltou água. E o que foi que ela fez? Para não ver o seu filho morrer, colocou ele debaixo de um arbusto, se afastou e começou a chorar, desesperada, pensando que tudo tinha acabado, esquecendo assim da promessa que o Senhor tinha feito no primeiro deserto. Mas o anjo do Senhor novamente apareceu e ela teve outra experiência com Deus, sabendo que o Deus de Abraão também é um Deus que ouve. É um Deus que vê e um Deus que ouve. O choro, a angústia, o lamento. E o que acontece? Ela se levanta, se recompõe, bebe a água que o anjo mostra a fonte, recupera-se com o menino e segue para o deserto de Parã, onde ali o Senhor faz cumprir todas as promessas. O deserto é um lugar de dificuldade, de sofrimento, de dor, muitas vezes. Mas em todos os desertos de Agar, o Senhor esteve presente, porque ela estava debaixo da promessa. E neste dia, eu quero te perguntar uma coisa. Você também está debaixo da promessa? E como você diz, como é que eu posso estar debaixo da promessa? Hoje nós podemos estar debaixo da promessa através do sacrifício vivo de Deus para cada um de nós, Jesus Cristo, Filho de Deus. Quando você aceita Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador, quando você crê no seu sacrifício, quando você crê na sua morte e ressurreição, Ele te dá a vida eterna.
e você fica debaixo da promessa. E todos os desertos que você for enfrentar na vida, você vai ter a presença de Deus sobre a sua vida. E a direção do seu Espírito Santo, cuidando de você e fazendo outras lindas promessas que Ele tem para você. Agar era uma escrava egípcia, mas estava debaixo da promessa de Abraão. E o Senhor abençoou as suas gerações. Da mesma forma, o Senhor quer fazer com você. Eu não sei qual é o deserto que você está enfrentando. Eu não sei se é o deserto por causa das consequências do seu erro, como foi o primeiro deserto de Agar. Eu não sei se é um deserto que você foi levada e sem perceber chegou até lá, por causa de alguma situação, mas que o Senhor permitiu para o seu crescimento e amadurecimento. Eu não sei qual foi o seu deserto. Eu só sei que o Senhor quer cuidar de você em meio a esse deserto. Ele quer te visitar, Ele quer te fazer promessas, Ele quer enxugar o seu choro. Ele quer que você entenda que Ele é um Deus que vê, que Ele é um Deus que ouve, que Ele é um Deus que age e cumpre com todas e cada uma das suas promessas, por mais difíceis e impossíveis que pareçam. Porque o nosso Deus é um Deus que vê, ouve e age no tempo certo, cumprindo assim cada uma de suas promessas. Que Deus nos abençoe. E lembre-se, venha fazer parte da maior promessa que Deus poderia ter feito à humanidade. Jesus Cristo, o Filho de Deus. O nosso único e suficiente Salvador. Aquele único que nos leva a Deus. O único caminho, a única verdade, a única vida que nos leva até o Pai. Que Deus nos abençoe e que a graça do Senhor continue a ser derramada sobre as nossas vidas. Obrigada pela sua atenção.